vez são livros para adultos. Eu sou muito mais conhecida pela obra infantil, porque eu escrevi muito mais títulos para crianças e venderam muito mais, enfim, foi uma coisa de mais sucesso, de certo modo. Mas eu escrevi muito mais páginas para adultos. Então, quando se pergunta assim, o que você escreveu mais, é difícil dizer, porque se somar, às vezes, as páginas em 20 livros de criança, não dão um capítulo de um livro de adulto. Então, o critério nunca deve ser só quantos. Esses critérios numéricos nunca dão conta. Eu escrevo para adultos e para criança desde que comecei. Meu primeiro livro foi para adultos, foi um ensaio literário sobre Guimarães Rosa, chamado Recado do Nono, foi minha tese de doutorado. E em seguida eu já estava publicando, como ela falou aí, o Bento que Bento é o Frade, quer dizer, o Recado do Nono sai em 76, o Bento que Bento é o Frade em 77, para criança. Mas na verdade eu estava escrevendo para criança desde 69, 70, publicando numa revista. Então as coisas sempre vieram concomitantes, paralelas. Em 78 eu comecei a escrever o primeiro romance, que eu publiquei em 83. Então eu tenho 9 romances publicados, 8 livros de ensaios, alguns deles premiados, alguns deles traduzidos, da mesma forma que no caso dos livros infantis. E hoje eu resolvi falar sobre os de adultos, porque primeiro são os lançamentos mais recentes que eu trouxe para aqui. E segundo, como eles são menos conhecidos, é uma chance de poder falar. Então, o romance que eu estou lançando chama-se Infâmia. É o meu 9º romance, ele dá pela editora Objetiva. E ele conta 2 histórias principais que se entrelaçam. E são histórias acontecidas em classes sociais diferentes e que, no fundo, elas têm uma coisa muito semelhante, que vão fazendo com que esse entrelaçamento comece a virar uma superposição a partir de um determinado ponto das narrativas. E esse ponto de contato é que nessas 2 histórias há personagens que estão sendo acusados por coisas que eles não fizeram, absolutamente não fizeram, e são acusados por quem tem alguma forma de poder. E esse poder, então, repetindo aquilo, faz com que aquela acusação comece a ser aceita pelas pessoas em volta, e isso destrói a vida dessas pessoas. Daí que o livro se chama Infâmia. E esse tipo de acusação, numa das histórias, é uma acusação no âmbito doméstico, na outra das histórias é uma acusação pública. A acusação no âmbito doméstico é um marido que acusa a mulher, mas acusa de uma maneira muito convincente. Ele é um diplomata, uma pessoa poderosa, poderosa no ministério, poderosa no exterior, no papel que ele ocupa. E depois de muitos anos de casamento, o casamento está chegando ao fim, ele percebe que se ele partir para um divórcio, para um fim de casamento, ele vai ter que dividir os bens. Mas se em vez dele se divorciar, ele começar a insinuar que a mulher deve ser interditada porque ela não está batendo bem, está deprimida demais, está meio louca, ela não responde por seus atos, ele tem tamanha credibilidade, ele é um alto figurão da República, e essa história cola. Então, eles no exterior, ela não tem absolutamente a quem recorrer. É uma situação concreta, a mulher de diplomata no exterior, a autoridade que a julga é o próprio diplomata. Então é alguém que é acusador, carrasco, juiz, tudo ao mesmo tempo, acumula toda a função num só. E ele de longe, sem que ela conviva com a família, com os amigos, ninguém tem possibilidade de saber se o que ele diz é verdade ou não, basta que ele a mantenha razoavelmente dopada, e aí é muito fácil impor a sua versão. A outra história é a história de um funcionário público, humilde, chefe do almoxarifado numa repartição, onde ele entrou como contínuo, mensageiro, office boy, auxiliar de serviços gerais, o nome que se dê a isso dentro da estrutura. Ele entrara nessa repartição muitos anos antes,
pouquinho a pouquinho ele foi subindo, galgou os poucos degraus que havia para subir, chega a chefe do almoxarifado da repartição, e aí ele começa a descobrir várias irregularidades na compra de material, superfaturamento, notas frias, enfim, todo tipo de coisa errada dos chefes dele. Ele vai tendo certeza disso, começa a guardar algumas cópias que comprovam aquilo, procura um jornalista, ele não conhece ninguém, ele tem um filho que é fisioterapeuta e que está fazendo fisioterapia em um jornalista. Então, por meio desse filho, ele faz um pouco essa primeira denúncia, totalmente fundamentada, o jornalista levanta o assunto, mas aquilo não vai muito adiante, etc. É o suficiente para expô-lo como inimigo das pessoas que estão fazendo falcatrua na repartição. E a partir daí, ele passa a ser o alvo dessas acusações difusas, partidas de quem está realmente sendo pilantra na história e que o enredam de tal maneira, começam a partir para acusações públicas, acusam de tudo que os outros estão fazendo, jogam como se fosse ele, e como se constrói essa rede, como a imprensa, a partir de um determinado momento, começa a ser manipulada por essas outras, por esse outro sistema, por esse outro mecanismo anônimo que existe dentro, com proteção de fontes. Então as pessoas noticiam, quer dizer, a imprensa noticia, mas não diz de onde veio, comenta, todos esses, uma análise da linguagem da imprensa quando faz esse denuncismo sem base, e depois, então, como se entrelaçam essas histórias. Então, isso quanto ao livro Infâmia, que é o romance que está aí. O outro livro que eu estou lançando também chama Silenciosa Algazarra, que é um nome estranho. Se é algazarra, como pode ser silenciosa? Se é silenciosa, como pode ser algazarra? Mas é uma imagem que eu uso de imaginar que uma biblioteca ou as estantes cheias de livros são cheias de vozes, de palavras que precisam ser ditas, conhecidas. E na medida em que não se abrem esses livros e ninguém lê, essa algazarra fica silenciosa. Então, é a questão da leitura mesmo posta em primeiro plano como a abertura de todas essas vozes. É um livro que reúne palestras, artigos e conferências, textos escritos para palestras, artigos e conferências, sobre leitura, sobre políticas de leitura pública, sobre leitura e educação, sobre leitura e literatura, enfim, sobre várias questões desse tipo. Então, esses são os dois livros que estão sendo lançados aí agora. O Silenciosa Algazarra pela Companhia das Letras e o Infâmia pela editora Objetivo. Então, isso assim como a apresentação desses dois livros. E aí eu acho que a gente pode começar, talvez você me fazendo alguma pergunta antes, para aquecer, e depois, à medida que a plateia queira fazer, como ela disse, acho que o melhor é vir por escrito, porque aí a gente consegue fazer uma dinâmica boa, quando tiver repetido a gente funde duas numa só e faz melhor.